Salve família, vamos para mais um vídeo para essa terça-feira, 26 de julho de 2022. E se você ainda não é inscrito, já se inscreva e ative o sino de notificações e deixe aquele like no vídeo para fortalecer. Para essa terça-feira separei apenas 8 palpites com 2 opções em média da aposta por jogo e um bilhete pronto para você estar investindo. E se você preferir fazer algum investimento nessa terça-feira, temos a nossa banca betpro.com, temos o nosso cambista validando as apostas. O link do WhatsApp do cambista vou deixar fixado no comentário desse vídeo. E segue lá no Instagram, @elonepalpites. Deixamos sempre palpites e bilhetes prontos nos stories. O link do Instagram vou deixar fixado no comentário desse vídeo e na descrição do vídeo. Também temos o grupo no Telegram, são 2 grupos no Telegram, temos o Elonai Palpites, o grupo fechado, e logo acima temos o Elonai Palpites, o chat livre. Se você desejar participar de um de nossos grupos, o link vou deixar na descrição do vídeo e no comentário fixado desse vídeo. Neste domingo, 24 de julho, deixamos para vocês aqui 2 bilhetes prontos. Não tive como passar para vocês os resultados, já que nessa segunda-feira não fiz o vídeo para vocês. Nesse domingo aqui deixamos uma tripla de over, bateu. Pegamos aqui Arros e Viborg acima de 1 gol e meio. Palmeiras e Internacional acima de 1 gol e meio. E Bronze e Norgila acima de 1 gol e meio. Essa tripla gerou um DD de 1,98, simulei R$100 e você teve um retorno máximo de R$198. Pegamos aqui também uma duplinha de back. Deixamos aqui Fluminense para vencer a 1,85 e Palmeiras para vencer a 1,45. Essa duplinha gerou um DD de 2,68. Simulei R$100, você teve um retorno máximo de R$268. Batemos 2 bilhetes prontos nesse domingo, 24 de julho de 2022. Agora partindo para os palpites para essa terça-feira, 26 de julho. Aqui na partida entre AEK Larnaca do Chipre e Midtjylland da Dinamarca. No primeiro jogo ficaram no 1-1 na casa do Midtjylland. Vamos ver aqui nos últimos 5 jogos em casa do AEK, vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Midtjylland jogando fora de casa vem de 4 vitórias e 1 derrota. No último jogo marcado entre as equipes, como foi informado, ficaram no 1-1 na casa do Midtjylland. O palpite que vou deixar para vocês de primeira opção de aposta acima de 1 gol e meio. Nos últimos 5 jogos em casa do AEK, bateu acima de 1 gol e meio em 4 oportunidades. A equipe do Midtjylland nos últimos 5 jogos fora de casa bateu acima de 1 gol e meio em 3 oportunidades. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês, acima de 1 gol e meio. Como segunda opção de aposta mais arriscada, eu vou deixar aqui ambas as equipes marcam. Passando para a próxima tip, na partida entre Vitória Plzeň do Cazaquistão e HJK da Finlândia. No primeiro jogo, o Vitória Plzeň venceu fora de casa por 2-1. Vamos ver aqui nos últimos 5 jogos em casa do Plzeň, vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O HJK, jogando fora de casa, vem de 3 derrotas e 2 vitórias. No último jogo marcado entre as equipes, como foi informado, o Plzeň venceu fora de casa por 2-1. As odds estão marcando aqui a 1,44 para a equipe do Plzeň, 6,50 para a equipe do HJK. O palpite que eu vou deixar para vocês, apenas de aposta única na linha de gols acima de 1 gol e meio. Nos últimos 5 jogos em casa do Plzeň, bateu acima de 1 gol e meio em 3 oportunidades. A equipe do HJK nos últimos 5 jogos fora de casa bateu acima de 1 gol e meio em 3 oportunidades. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês, apenas de aposta única acima de 1 gol e meio. Agora passando para a próxima tip, na partida entre Sheriff Tiraspol da Moldávia e Maribor da Eslováquia. No primeiro jogo ficaram no 0-0 na casa do Maribor. Vamos ver aqui nos últimos 5 jogos em casa do Sheriff, vem de 4 vitórias seguidas. A equipe do Maribor jogando fora de casa vem de 4 vitórias e 1 derrota. No último jogo marcado entre as equipes, como foi informado, ficaram no 0-0. As odds estão marcando aqui a 1,60 para a equipe da casa, 6,50 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês na linha de under, abaixo de 2 gols e meio. Nos últimos 5 jogos em casa do Sheriff, bateu abaixo de 2 gols e meio em 3 oportunidades. A equipe do Maribor nos últimos 5 jogos fora de casa bateu abaixo de 2 gols e meio em apenas uma oportunidade. Eu vejo um jogo para poucos gols nessa partida.
Como segunda opção de aposta mais segura, você pode pegar abaixo de 3 gols e meio. Agora passando para a próxima tip, na partida entre Dudelange do Luxemburgo e Punit da Armênia. No primeiro jogo, o Dudelange venceu fora de casa por 1-0. Vamos ver aqui nos últimos 5 jogos em casa do Dudelange, vem de 3 vitórias e 2 derrotas. O Punit jogando fora de casa vem de 2 empates e 3 vitórias. No último jogo entre as equipes, como foi informado, o Dudelange venceu fora de casa por 1-0. As odds estão marcando aqui a 2.30 para a equipe da casa, 3.10 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de primeira opção de aposta, casa com empate. Como segunda opção de aposta, você pode pegar na linha de gols acima de 1 gol e meio. Nos últimos 5 jogos em casa do Dudelange, bateu acima de 1 gol e meio em 3 oportunidades. A equipe do Punit jogando fora de casa nos últimos 5 jogos bateu acima de 1 gol e meio em 4 oportunidades. Esse é o palpite que vou deixar para vocês, casa com empate. Como segunda opção de aposta na linha de gols acima de 1 gol e meio. Passando para a próxima tip, na partida entre Skopje da Macedônia e Dinamo Zagreb da Croácia. No primeiro jogo ficaram no 2-2 na casa do Zagreb. Vamos ver aqui nos últimos 5 jogos em casa da equipe mandante, vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. A equipe do Zagreb jogando fora de casa vem de 1 empate, 1 derrota e 3 vitórias. No último jogo marcado entre as equipes, ficaram no 2-2 na casa do Zagreb. As odds estão marcando aqui a 8.0 para a equipe da casa, 1.36 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de primeira opção de aposta, vou acreditar na vitória do Zagreb, vou deixar aqui o Zagreb para vencer. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui na linha de gols acima de 1 gol e meio. Agora pelo Campeonato Brasileiro da Série B, na partida entre Chapecoense e Grêmio. Vamos ver aqui na classificação. O Grêmio vem na segunda colocação com 36 pontos, marcou 21 e sofreu 7 gols, tem um saldo positivo de 14. A Chapecoense vem na 14ª colocação com 22 pontos, marcou 17 e sofreu 20 gols, tem um saldo negativo de 13. Nos últimos 5 jogos em casa da Chapecoense, vem de 1 empate, 1 vitória e 3 derrotas. A equipe do Grêmio jogando fora de casa vem de 5 empates seguidos. No último jogo marcado entre as equipes, no primeiro turno, a Chapecoense venceu fora de casa por 1-0. O palpite que vou deixar para vocês de primeira opção de aposta, vou deixar aqui para vocês acima de 1 gol e meio. Nos últimos 5 jogos fora de casa, a equipe do Grêmio bateu 1 gol e meio em 2 oportunidades. A Chapecoense, que geralmente sofre bastante gols jogando em casa, bateu acima de 1 gol e meio aqui em 4 oportunidades nos últimos 5 jogos realizados em casa. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês, acima de 1 gol e meio. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui Grêmio com empate. Agora pelo Campeonato Argentino, na partida entre Arsenal Sarandi e Rosário Central. Na classificação, a equipe do Arsenal vem na 16ª colocação com 12 pontos, marcou 11 e sofreu 10 gols, tem um saldo positivo de 1. A equipe do Rosário Central vem na 20ª colocação com apenas 11 pontos, marcou 4 e sofreu 7 gols, tem um saldo negativo de 3. Nos últimos 5 jogos em casa do Arsenal, vem de 3 empates e 2 vitórias. A equipe do Rosário Central jogando fora de casa vem de 1 empate e 4 derrotas. No último jogo marcado entre as equipes, ficaram no 1-1 na casa do Arsenal. As odds estão marcando aqui a 2.45 para a equipe da casa, 3.0 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês de primeira opção de aposta, casa com empate. Como segunda opção de aposta, eu vou deixar aqui na linha de gols acima de 1 gol e meio. Vamos ver aqui nos últimos 5 jogos em casa do Arsenal, vem de 3 empates e 2 vitórias. Nos confronto direto contra a equipe do Rosário Central, nos últimos 5 jogos em casa, o Arsenal venceu 3 e empatou 2. Vou deixar aqui casa com empate. Como segunda opção de aposta, acima de 1 gol e meio. Nos últimos 5 jogos em casa do Arsenal, bateu acima de 1 gol e meio em 4 oportunidades. O Rosário Central, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, bateu acima de 1 gol e meio, também em 4 oportunidades. Agora passando para a próxima e última tip, na partida entre Barraca Central e Patronato, ainda pelo Campeonato Argentino. Na classificação, a equipe do Patronato vem na 12ª colocação com 14 pontos, marcou 12 e sofreu 11 gols, tem um saldo positivo de 1. O Barraca Central vem na 22ª colocação com 9 pontos, marcou 11 e sofreu 15 gols, tem um saldo negativo de 4.
Nos últimos 5 jogos em casa do Barraca Central, vem de 4 derrotas e 1 vitória. O Patronato, jogando fora de casa, vem de 1 empate, 1 vitória e 3 derrotas. No último jogo marcado entre as equipes, não há aqui jogos entre as equipes. Vamos ver aqui, as odds estão marcando a 2,80 para a equipe da casa, 2,55 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês, de primeira opção de aposta, acima de 1,5 gol. Nos últimos 5 jogos da equipe do Barraca Central, bateu acima de 1,5 gol em todos os jogos. A equipe do Patronato, jogando fora de casa, bateu acima de 1,5 gol em 4 oportunidades. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui fora com um empate. Agora passando para os bilhetes prontos, que selecionei para essa terça-feira, apenas um bilhete pronto. Peguei aqui abaixo de 3,5 gols na partida entre Sheriff e Maribor. No último jogo ficaram no 0 a 0, deixei aqui para vocês abaixo de 3,5 gols a 1,20. Deixo aqui para vocês Zagreb para vencer, acredito na vitória do Zagreb. E vou deixar aqui acima de 1,5 gols Vitória Prince e Helsinki. No último jogo o Vitória venceu fora de casa por 2 a 1. Deixei aqui um palpite de acima de 1,5 gols para você botar um bilhete pronto. Essa tripla gerou um DD de 2,04, simulei R$100, você terá um retorno máximo de R$204. Obrigado a todos, boa sorte para nós e fui!